Olá pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a função, estrutura e fisiologia da pele, que é um assunto importantíssimo para que nós possamos entender as patologias, conforme a gente for discutindo mais para frente, tá bom? Então vamos falar sobre a função, começar falando sobre a função da pele, né? A pele ela tem diversas funções, mas a mais importante é a função de hemostasia. Tá? Então a pele ela atua aí, principalmente na termorregulação, ela mantém a temperatura ideal, né, para o corpo, ela tem a função de controle hemodinâmico, então ela tem também essa função de controlar, né, a circulação pelos vasos sanguíneos e a função de produção e excreção de metabólitos. Outras funções importantíssimas aí exercidas pela pele é a sensorial, né, através do sistema nervoso que termina ali na derme, que tem terminações ali na derme, e também funções de defesa, tá? A pele ela protege a gente de agressões tanto físicas quanto químicas e biológicas. Vamos conversar agora sobre cada uma das funções da pele com um pouquinho mais de detalhes, começando aqui a falar sobre a função de proteção da pele. Então a pele ela nos protege de diversas maneiras, tá? Começando aqui a falar sobre a resistência mecânica. Então a pele ela tem uma resistência mecânica porque ela é moldável e elástica, tá? Isso se deve à presença de colágeno, de fibras elásticas e também da hipoderme, que é a camadinha mais profunda da pele, a camadinha de gordura, tá? Isso nos proporciona então uma resistência mecânica. Outra função de proteção da pele, pessoal, é a proteção física, que é exercida pelos melanócitos, que ele tem uma atuação aí de neutralização dos raios ultravioleta e também dos raios ionizantes. A gente tem aí alguns fatores que interferem na produção dos melanócitos, tá? Os fatores principais são a genética, tá? O ambiente, né? E a hipófise. Por quê? Porque a hipófise produz alguns hormônios que influenciam aí nos melanócitos, tá? Quais são esses hormônios? A gente tem o hormônio intermedina ou MSH, que tem a atuação de regular a produção de melanina, tá? E a gente tem também a melatonina. A melatonina ela tem um efeito de clareamento da pele porque ela desencadeia o agrupamento dos grânulos de melanina ao redor do núcleo celular, certinho? Então essa é a interferência da hipófise em relação à atividade dos melanócitos, tá? Outra função de proteção exercida pela pele é a impermeabilidade, porque a pele ela é impermeável à água e eletrólitos e isso faz com que isso mantenha um equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Outra função de proteção é a físico-química, tá? Por quê? Porque a camada córnea, pessoal, a gente vai ver tudo isso com calma aí no decorrer do vídeo, tá? Mas a pele ela é subdividida em 3 camadas, a mais superficial que é a epiderme, a intermediária que é a derme e a mais profunda que é a hipoderme, como a gente já falou. A epiderme ela é subdividida em outras camadas, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, como eu já falei, mas a camada mais superficial da epiderme é a camada córnea e ela tem esse pH ácido que protege a gente também, tá? E a proteção química, que é exercida através do manto lipídico, que tem uma atuação do manto lipídico da pele, né? Que tem uma atuação antimicrobiana. A pele tem também função imunológica, tá? Que é exercida através de células presentes tanto na epiderme quanto na derme. Na epiderme a gente tem as células de Langerhans e na derme a gente tem a presença de macrófagos, de linfócitos e de mastócitos. Outra função exercida pela pele é a função de percepção, né, como a gente já falou, através de terminações nervosas ali na derme que geram em nós, né, a percepção de frio, calor, de dor e de tato. Tá? Outras funções importantíssimas são a de hemo e termorreguladora, tá? A função, começando aqui pela função hemorreguladora, ela vai se dar ali através de plexos vasculares presentes na pele e também através dos glômulos, tá? Esses glômulos eles atuam regulando a circulação. Por exemplo, nas situações em que a gente tem um aumento de concentração de sangue periférico, esses glômulos eles
reagem com uma constrição, eles têm uma contração, tá? E essa contração dos glômerulos gera um desvio do sangue para os capilares. E situações inversas, como por exemplo um choque frio, né? Esses glômerulos eles já têm uma atuação de dilatação, que vai gerar ali uma vasoconstrição dos vasos. Tá? Então essa é a função, de maneira resumida, a função hemorreguladora da pele. A gente tem também a termorreguladora, né? Então ali através do centro termorregulador do corpo, que fica no hipotálamo, né? Então através do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter ali ações de vasodilatação ou constrição, e também através da atuação das glândulas sudoríparas écrinas presentes na pele, tá? Onde através de, por estímulos colinérgicos, vai haver o estímulo da sudorese, né? Esse estímulo colinérgico ele desencadeia a sudorese, que gera uma consequente perda de calor. Vou começar falando sobre a epiderme, então, tá? Que é um tecido epitelial estratificado, ceratinizado. Ela tem função, a epiderme, tá? Ela tem funções e estruturas muito variáveis, vai depender da localização anatômica da epiderme, e ela é composta basicamente por dois sistemas, que é o sistema eu não consigo falar essa palavra, ceratinocítico e o sistema melânico, tá? O sistema ceratinocítico. O sistema ceratinocítico, ele é composto pelos queratinócitos, tá? Que formam ali o corpo da derme, e pelos seus anexos, né? Que são as unhas, os pelos e as glândulas. E o sistema melânico, ele é formado pelos melanócitos, como a gente já conversou um pouquinho sobre eles, pelas células de Langerhans, a gente já falou sobre elas também, né? Que tem função imunológica, células de Merkel, atrelada aí ao sistema nervoso, e as células dendríticas indeterminadas, que têm funções mal definidas. Em relação à morfogênese e diferenciação da epiderme, isso é regulado pela camada que vem abaixo dela, a derme. Tá? Então a derme ela vai estar atuando aí, pessoal, na espessura, na arquitetura, no tipo de diferenciação e no padrão dos anexos da epiderme. Um pouquinho mais sobre o sistema ceratinocítico. Então, assim, pessoal, ele corresponde a 80% das células da epiderme. São células que têm disposição lado a lado, e células que têm uma renovação constante, tá? Como é que funciona a formação dessas camadas, né, da epiderme? A epiderme ela tem basicamente 4 camadas, a mais profunda, que é a camada basal, depois a camada espinhosa ou camada de Malpighi, depois a camada granulosa e por último a camada córnea. Tá? E como é que a gente vai ter a formação dessas camadas? A gente tem ali a camada mais profunda, que é a camada basal. Nessa camada a gente tem um alto índice de multiplicação celular. Tá? Então essas células elas vão se multiplicando e sofrendo modificações, migrando para a superfície até que elas atingem a camada espinhosa ou a camada de Malpighi, a camada que vem sobrejacente, né, acima dela. Que continuam passando por transformações. Essas transformações elas são sucessivas, tá? Elas são sequenciais. Conforme essas células vão se transformando e migrando, elas vão elas vão adquirindo características específicas de cada uma das camadas, tá? Então essas células da camada espinhosa vão sofrendo transformações e vão adquirindo um citoplasma que ele é mais basofílico e granuloso, tá? Essas células, então, que sofrem transformações ali na camada espinhosa ou de Malpighi, onde o citoplasma dela vai ficando ali mais granuloso e mais basofílico, ela começa a adquirir, então, essas são as características, então, da camada que vem sobrejacente à camada espinhosa, que é a camada granulosa, tá? E aí, pessoal, a partir do momento que essas células atingem a camada granulosa, elas vão sofrer uma transformação súbita, tá? Uma perda súbita do núcleo, vão se tornar subitamente anucleadas, que são a formação dos corneócitos, as células constituintes da camada mais superficial da epiderme, que é a camada córnea, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre a estrutura da célula eucariótica, pessoal, o citoesqueleto dessas célula eucariótica são aquelas células que têm um núcleo bem definido, tá? Então,
O citoesqueleto dessas células ele tem alguns componentes, tá? Ele é constituído por microfilamentos de actina, por filamentos intermediários e por microtúbulos. Tá? Os queratinócitos e também as demais células epiteliais, vou fazer um barulho estranho, né? Os filamentos intermediários, eles são constituídos por citoqueratinas, que a gente coloca a siglazinha, representa como CK, tá? Essas citoqueratinas, pessoal, elas ficam em volta do núcleo e elas vão se conectando até atingirem os desmossomos, que vão ajudar ali a compor o citoesqueleto da célula. Pessoal, então nós temos aí diversos tipos de citoqueratinas, tá? A gente tem as citoqueratinas epidérmicas e as do pelo. Em relação às citoqueratinas epidérmicas, a gente tem as citoqueratinas do tipo 1 e as citoqueratinas do tipo 2. A formação dos filamentos intermediários é sempre a combinação de um par específico, tá? De uma citoqueratina do tipo 1 com uma outra citoqueratina do tipo 2. Tá? E a formação de determinado par de citoqueratina, é importante a gente saber isso, tá? Porque a formação de determinado par pode estar relacionado com algumas patologias, tá? Dermatológicas. Então, voltando a falar sobre outras funções dos queratinócitos, tá? Eles participam também do sistema imunológico inflamatório, eles participam tanto como células-alvo como células produtoras de mediadores inflamatórios. No caso de células-alvo, por exemplo, psoríase, lúpus, tá? Produzem substâncias, vários tipos de substâncias, como eu já falei para vocês, mediadores inflamatórios, mediadores do crescimento e da diferenciação celular, neurohormônios, uma série de outras substâncias. Tá? E essas substâncias que os queratinócitos produzem podem ter ação autócrina, né? Ação sobre eles mesmos, como ação parácrina, né? Que são ações ali nas células vizinhas, e endócrinas, que são atuações à distância. Tá? Em relação a toda essa parte de estrutura, né, celular, é importante a gente destacar aqui os gaps juncionais, que são proteínas transmembranas, né? São canais proteicos que possibilitam a passagem ali de água, de íons, de nutrientes e, consequentemente, permitem a comunicação ali intercelular, né, que acaba desencadeando uma resposta sincronizada das células a estímulos que elas recebem, tanto internos quanto externos. Tá? Então, pessoal, elas são formadas por conexinas e é importante a gente também estar atento a isso, porque determinadas mutações das conexinas podem desencadear diversos tipos de patologias que a gente chama de doenças da ceratinização. Okay? Então, aproveitando que a gente está falando sobre o sistema ceratinocístico, vamos detalhar melhor sobre cada uma das camadas, né, que eu já falei para vocês que compõem a epiderme, começando pela camada mais profunda, que é a camada basal. Ela é uma camada vital, tá, pessoal, na formação e manutenção da junção dermoepidérmica. A composição normal dessa camada aqui é uma fileira única, tá, de queratinócitos, a maioria delas com uma alta capacidade de multiplicação, né, que são as células germinativas. Essas células aqui, elas são colunares, de citoplasma basófilo, de núcleo grande e ovalado, tá? A população de células basais ela é heterogênea, né? Ela é constituída por uma pequena porcentagem de células tronco que tem uma velocidade baixa de mitose, tá? E elas vão gerar clones de queratinócitos, que a gente chama de células amplificadoras transitórias. A gente utiliza para denominar essas células a sigla TAC. Essas células TAC, pessoal, elas sofrem mitose, né? E a mitose dessas células vão desencadear a formação de outras duas células, tá? Que é uma outra célula TAC. Essa outra célula TAC, ela vai permanecer na camada basal, tá? E uma outra célula que a gente chama de pós-mitótica ou diferenciada. Essa célula pós-mitótica, ela vai sofrendo diferenciações e vai migrando para a camada superficial. Esse processo de diferenciação e migração para a camada superficial leva aproximadamente de 52 a 75 dias, sendo que aproximadamente 19 dias para o processo de divisão celular. A transição pela camada de Malpighi dura por volta de 26 a 42 dias e pelo estrato córneo por volta de 19 dias.
E qual seria a correlação desses fenômenos que a gente conversou agora com algum processo patológico? Né? A gente tem que nas situações de reparo tecidual e em doenças hiperproliferativas, devido à produção de citocinas inflamatórias e de fator de crescimento, vai haver ali um aumento de velocidade das mitoses, tá? Das células presentes na camada germinativa. Bom, concluímos aqui então a camada basal, vamos iniciar a camada espinhosa, falar sobre a camada espinhosa, que é a camada que vem depois da basal. A camada espinhosa, pessoal, aqui como a gente já conversou, os queratinócitos que saem ali da camada basal, eles vão sofrendo transformações e adquirindo as características das células da camada espinhosa, que são as células espinhosas ou células de Malpighi. Tá, então, como que são essas células? São células poligonais, o citoplasma dela é acidófilo e ricos em desmossomos. Né? Essas células aqui são as células mais ricas em desmossomos. Ao contrário das células da camada basal, essas aqui são dispostas em várias fileiras. Conforme essas células vão se superficializando, elas vão se tornando mais achatadas e mais acidófilas. O par de citoqueratina característico da camada basal, né, a camada que vem abaixo dela, da camada espinhosa, é o par 5 e 14. Essas citoqueratinas, esse par de citoqueratina característico da camada basal deixa de ser produzido aqui na camada espinhosa, mas por outro lado elas não deixam de existir, tá? Elas continuam, elas permanecem lá e a partir daí a gente tem a produção do par de citoqueratina característico da camada basal, que é o par 1 e 10. É importante a gente saber porque em algumas condições patológicas, né, em algumas hiperproliferações patológicas, como por exemplo a psoríase ou em casos de reação de reparo, a gente vai ter uma redução de produção desse par de citoqueratina característico, né, o 1 e o 10, e passa a ter um aumento da produção do par de citoqueratina 6 e 16. Certinho? Como eu já falei para vocês, são as células mais ricas em desmossomos, que são cálcio dependentes, são responsáveis por gerar adesão intercelular, e na parte interna da membrana celular a gente tem a placa desmossômica, que é composta por 6 polipeptídeos, tá? Dela também, dessa placa desmossômica, a gente vai ter, vão partir 5 glicoproteínas transmembrana, que são as desmogleínas 2 e 3, 1 e 3, desculpa, desmogleínas 1 e 3 e as desmocolinas 1, 2 e 3. Tá? Essas desmogleínas e desmocolinas, elas vão interagir com os desmossomos das células vizinhas e com isso vão colaborar também para uma adesão intercelular. Outras estruturas de união são os tonofilamentos, tá? Os gaps juncionais, a gente já conversou sobre eles, e o glicocálice, que é considerado o cimento intercelular, tá? E proporciona a circulação de substâncias solúveis em água. Vamos falar agora então, pessoal, sobre a camada granulosa, que é a camadinha que vem ali acima da espinhosa, tá? Então, na camada granulosa a gente vai observar células repletas de grânulos basofílicos no citoplasma, delas. Tá? Esses grânulos são de cerato e hialina. O par de citoqueratina característico das células aqui da camada granulosa é o par 2 e 11, que provém do metabolismo do par de citoqueratina 1 e 10. As células aqui na camada granulosa, elas são marcadas por grande atividade metabólica, tá? É aqui que vai estar acontecendo a síntese de elementos que vão ser importantes ali para o processo de cornificação, tá? Então, esses grânulos, tá, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, eles são constituídos de quê? Citoqueratina, lacrinina e profilagrina. Essa profilagrina ela vai ser convertida em filagrina, que é responsável, né, por gerar aquela agregação e compactação lado a lado da queratina, né, que é característico dos corneócitos. A gente observa também aqui nessa camada granulosa os grânulos lamelares, muito difícil falar essa palavra, grânulos lamelares. Esses grânulos eles já podem ser observados ali nas camadas mais superficiais da camada espinhosa, né, que vem
embaixo da camada granulosa, mas eles são muito mais numerosos aqui na camada granulosa. Tá? E o que tem dentro desses grânulos? A gente observa colesterol, ácidos graxos, glicoproteínas, certo? Quando eles são liberados ali para o espaço, para o meio intercelular, eles vão sofrer a ação de enzimas hidrolases que vão transformar essas substâncias em outras, tá? Que são em ácidos graxos, esfingosina livre, sulfato e ésteres de colesterol, colesterol e triglicérides, tá bom? E aí essas substâncias, pessoal, elas vão se depositar ali em torno dos corneócitos e vão formar a barreira lipídica, né? Que é a responsável então por impedir a passagem de água e de substâncias polares pela epiderme, né? É ela que desencadeia essa impermeabilidade relativa da epiderme. E na superfície, junto com o sebo, eles vão formar então um manto lipídico, que, como eu já falei para vocês no início do vídeo, tem a sua atividade aí de proteção. Ele participa dessa finalidade de proteção da pele. Vamos falar agora então, pessoal, sobre a camada córnea. Começou a chover aqui, espero que não atrapalhe o vídeo, que não dá para esperar passar a chuva. Na camada córnea, que é a camada mais superficial da epiderme, então ela tem uma função de proteção mecânica, tá? E ela previne o trânsito de água e de outras substâncias solúveis pela epiderme. Aqui nessa camada córnea a gente já consegue observar células acidófilas e bem achatadas, tá, pessoal? São as células mais largas do organismo. As células da camada córnea, elas vão surgir através de uma transformação súbita das células da camada granulosa. E aí o que vai acontecer? Quais as transformações que vão passar essas células da camada granulosa que vão formar as células da camada córnea? A gente vai ter a destruição de desmossomos, formação do envelope dos corneócitos, a formação da barreira lipídica, liberação e ativação da filarigrina, que, como a gente já conversou, ela atua na organização da queratina, e vai acontecer também uma apoptose das células com o reaproveitamento dos componentes pela própria epiderme, tá? Uma observação aqui interessante é uma camadinha que vai surgir ali antes da transformação da camada granulosa em camada córnea, que a gente vai observar principalmente na planta dos pés e na palma das mãos. Tá? Essa camadinha é a camada lúcida, aqui a gente já consegue observar células bem achatadas e anucleadas, e são células osmiófilas.